sou Glauber Aruna, diácono da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, e essa será a nossa mais nova playlist, intitulada Christian Drawing. E no Christian Drawing de hoje, nós vamos saber quem somos e de onde viemos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, é uma federação de igrejas que tem em comum uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de culto e de vida comunitária. Historicamente, a IPB pertence à família das igrejas reformadas ao redor do mundo, tendo surgido no Brasil em 1859, como fruto do trabalho do missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Suas origens mais remotas encontram-se nas reformas protestantes suíça e escocesa, no século XVI, lideradas por personagens como Ulrich Zwingli, João Calvino e John Knox. O nome Igreja Presbiteriana vem da maneira como a igreja é administrada, ou seja, através de presbíteros eleitos pelas comunidades locais. Essas comunidades são governadas por um conselho de presbíteros e estes oficiais também integram concílios superiores da igreja, que são os presbitérios, os sínodos e o Supremo Concílio. Quanto à sua teologia, a Igreja Presbiteriana do Brasil é herdeira do pensamento do reformador João Calvino e das notáveis formulações confessionais, elaboradas pelos reformados dos séculos XVI e XVII, que são as confissões de fé e catecismos. Dentre estas se destacam os documentos elaborados pela Assembleia de Westminster, reunida em Londres na década de 1640. A Confissão de Fé de Westminster, bem como os seus Catecismo Maior e Breve, são adotados oficialmente pela IPB como seus símbolos de fé ou padrões doutrinários. Quanto ao culto, as igrejas presbiterianas procuram obedecer o chamado princípio regulador. Isso significa que o culto deve ater-se às normas contidas na Escritura, não sendo aceitas as práticas proibidas ou não sancionadas explicitamente pela mesma. O culto presbiteriano caracteriza-se por sua ênfase teocêntrica, a centralidade de Deus triuno, simplicidade, reverência e inódia com conteúdo bíblico e pregação expositiva. Reformados. O que são os reformados? O presbiterianismo derivou da Reforma Protestante do século XVI. Pouco depois que o protestantismo começou na Alemanha, sob a liderança de Martinho Lutero, surgiu uma segunda manifestação do mesmo no cantão de Zurique, na Suíça, sob a direção de outro ex-sacerdote, Ulrich Zwingli. Para distinguir-se da Reforma Alemã, esse novo movimento ficou conhecido como Segunda Reforma ou Reforma Suíça. O entendimento de que a Reforma Suíça foi mais profunda em sua ruptura com a Igreja medieval e em seu retorno às Escrituras fez com que recebesse o nome do movimento reformado e seus simpatizantes ficassem conhecidos simplesmente como reformados. Inicialmente, o movimento reformado esteve mais ligado à pessoa de Zwingli. Porém, com a morte prematura dele, o movimento veio associar-se com seu maior teólogo e articulador, o francês João Calvino. A propósito, os protestantes, fossem eles luteranos ou reformados, só passaram a ter essa designação a partir da Dieta de Spira, em 1529. Portanto, o movimento reformado é o ramo do protestantismo que surgiu na Suíça no século XVI, tendo como líderes originais Ulrich Zwingli em Zurique e João Calvino em Genebra. Esse movimento veio a caracterizar-se por certas concepções teológicas e reformas de organização eclesiástica, e o distinguiram de outros grupos protestantes, luteranos, anabatistas e anglicanos. A tradição reformada foi preservada e desenvolvida pelos sucessores imediatos e mais remotos dos líderes iniciais, tais como João Henrique Bullinger, Teodoro Beza, os puritanos ingleses e outros. Até hoje, as igrejas ligadas a essa tradição no continente europeu são conhecidas como igrejas reformadas, da Suíça, França, Holanda, Hungria, Romênia e outros países. Porém, o termo reformado é mais que a designação
de uma tradição teológica ou eclesiástica. É um conceito abrangente que inclui todo o modo de encarar a vida e o mundo a partir de uma série de pressupostos, entre os quais se destaca a soberania de Deus. E quem são os calvinistas? O calvinismo, como o nome indica, é o sistema de teologia elaborado pelo mais articulado e profundo dentre os reformadores, o Calvino. O sistema, contido especialmente na obra magna de Calvino, a instituição da religião cristã, ou Institutus, resulta de uma interpretação cuidadosa e sistemática das Escrituras, e tem como um de seus principais fundamentos a noção da absoluta soberania de Deus como Criador, Preservador e Redentor. O calvinismo não é somente um conjunto de doutrinas, mas inclui concepções específicas a respeito do culto, da liturgia, do ministério, da evangelização e do governo da Igreja. Normalmente, todos os reformados deveriam ser calvinistas, mas isso nem sempre ocorre na prática. Muitos herdeiros de Calvino, embora se considerem reformados, não mais se designam ou podem ser designados como calvinistas, por terem abandonado certas convicções e princípios básicos defendidos pelo reformador. Portanto, todo calvinista é reformado, mas nem sempre a recíproca é verdadeira. Quem são os presbiterianos? O termo presbiteriano foi adotado pelos reformadores nas Ilhas Britânicas, como Escócia, Inglaterra e Irlanda. Isso se deve ao contexto político-religioso em que o protestantismo foi introduzido naquela região, no qual a forma de governo da Igreja teve uma importância preponderante. Os reis ingleses e escoceses preferiam o sistema episcopal, ou seja, uma igreja governada por bispos e arcebispos, o que permitia maior controle da Igreja pelo Estado. Já o sistema presbiteriano, isto é, o governo da Igreja por presbíteros eleitos pela comunidade e reunidos em concílio, significa um governo mais democrático e autônomo em relação aos governos civis. Das Ilhas Britânicas, o presbiterianismo foi para os Estados Unidos, e dali para muitas partes do mundo, inclusive o Brasil. Daí resulta outra distinção importante. Todo presbiteriano é, por definição, reformado e, em teoria, calvinista. Porém, nem todos os calvinistas são presbiterianos. Um bom exemplo é a Inglaterra dos séculos XVI e XVII. Quase todos os protestantes ingleses daquela época eram calvinistas, mas muitos deles não aceitavam o sistema de governo presbiteriano. Entre eles estavam os anglicanos e os congregacionais, além de outros grupos. Conclusão: ao dizermos que somos reformados, calvinistas e presbiterianos, ficam implícitos outros dois elementos igualmente importantes na nossa identidade, que nos lembra que não estamos sozinhos na caminhada. Somos cristãos e somos evangélicos. Se de um lado devemos valorizar a nossa herança, de outro lado não devemos nos tornar exclusivistas, lembrando que o corpo de Cristo é maior que o movimento ao qual estamos ligados. Esse foi o Christian Drawing de hoje. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscreva-se em nosso canal. Até o próximo vídeo. Daniel Dias é conhecido como um campeão mundial. O maior medalhista de todos os tempos da natação paralímpica. Mas o que algumas pessoas não sabem é que a força de Daniel não vem da busca pelas medalhas, mas sim da sua fé. A minha motivação justamente vem de Cristo. Minha mãe falou algo que quando eu falo da sabedoria que Deus deu para eles, foi isso. Você cresceu assim, foi Ele que te fez, você é uma obra-prima de Deus. E ali foi quando eu fui começando a entender, né? Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo, mas não somos iguais. Foi com essa fé que Daniel cresceu e superou suas limitações físicas. No dia a dia, na piscina, em todos os lugares. Tem o versículo de Filipenses 4,13 comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se de repente eu falo para você, cara, eu toco bateria, brincadeira, você não toca. Eu ando de bicicleta,
O Daniel, ele vê a vida de uma maneira alegre, diferente, porque ele vê com muita espontaneidade, né? E acredita muito na força de Deus e que Deus o ajudou muito. Hoje, Daniel é muito mais do que um atleta vitorioso. Ele é um pai de família, um marido dedicado, alguém que encontrou uma carreira de sucesso com a ajuda de Deus. Eu comecei a treinar já aqui em Bragança Paulista e aí fui para a minha primeira competição em junho de 2005 e foi onde eu posso dizer que foi minha abraçada inicial. E foi ali onde eu descobri o dom que Deus tinha me dado e eu estou apenas lapidando isso até hoje. Daniel também é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi onde encontrou pessoas como ele, que vivem motivadas pela fé genuína em Cristo. Para mim, a Igreja Presbiteriana ainda prega o verdadeiro Evangelho, o que o Evangelho é de fato. Simples, puro e verdadeiro. Ter uma igreja séria, entender o que é o verdadeiro Evangelho, ter a comunhão dos irmãos. Então isso é muito bacana. Isso nos ajudou muito. E foi na Igreja Presbiteriana do Brasil que ele também encontrou sua esposa, com quem tem hoje 2 filhos. Minha esposa e eu, a gente se conheceu na igreja quando eu vim para morar em Bragança. Ela é uma pessoa incrível, maravilhosa e o principal, né? Ela me ama assim como Cristo me ama, assim como eu sou. Deus abençoou muito a vida dele e eu sempre digo que Deus nos deu um presente. A gente vê o plano de Deus perfeito na nossa vida, hoje com 2 filhos. E essa foi a maior vitória de Daniel Dias. Descobrir que Deus tem um propósito para ele. A Igreja Presbiteriana é fruto da Reforma Protestante, tendo surgido na Confederação Suíça no século XVI, sob a liderança dos reformadores Ulrico Zwinglio e João Calvino. A igreja é chamada presbiteriana devido ao seu sistema de governo por meio de oficiais eleitos, os presbíteros, como se observa no Novo Testamento. Dentro de poucos anos, o chamado Movimento Reformado se difundiu por vários países europeus e mais tarde alcançou os Estados Unidos. Em 1859, vindo daquele país, chegou ao Rio de Janeiro o reverendo Ashbal Green Simonton, o fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil. Nos anos seguintes, vieram muitos outros missionários e também foram ordenados vários pastores brasileiros. Multiplicou-se o número de igrejas e outras instituições em muitas partes do território nacional. Esse crescimento permitiu, em 1888, a criação do Sínodo Presbiteriano, que marcou a autonomia da Igreja brasileira em relação às igrejas mães norte-americanas. Em 1910, completou-se a estrutura administrativa da Igreja Presbiteriana do Brasil, com o surgimento de sua Assembleia Geral, mais tarde denominada Supremo Concílio. Em 1959, no templo da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, foi comemorado o primeiro centenário do presbiterianismo no Brasil, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que estava prestes a inaugurar a nova capital federal. Em mais de 1 século e meio de existência, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem dado contribuições significativas ao país. Vários de seus pastores e membros foram figuras relevantes na vida nacional. Estiveram ligados à Igreja Presbiteriana, entre outros, o cientista Vital Brasil, o intelectual e educador Erasmo Braga, o presidente da República, João Café Filho, e o escritor Orígenes Lessa,
membro da Academia Brasileira de Letras. Além de seu trabalho evangelístico e pastoral, a Igreja Presbiteriana tem se dedicado a um amplo programa assistencial e social. Desde o início, uma área de especial contribuição dos presbiterianos no Brasil tem sido a educação. Esse fato reflete uma das principais ênfases da Reforma Protestante, preocupada com que as pessoas pudessem ler e estudar a Bíblia e ser elementos participativos na comunidade. Algumas das grandes universidades do mundo foram fundadas por presbiterianos, como a de Genebra, na Suíça, de Edimburgo, na Escócia e de Princeton, nos Estados Unidos. Ao longo de um século e meio, a Igreja Presbiteriana fundou escolas nas mais diversas regiões do Brasil. Todavia, a primeira e mais importante instituição educacional presbiteriana do Brasil foi a Escola Americana de São Paulo, criada em 1870, apenas 11 anos após a chegada dos presbiterianos ao Brasil. Depois da proclamação da República, a Escola Americana se transformou no Mackenzie College, antecessor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma das mais destacadas do país, criada em 1952. Os principais implantadores da escola americana Mackenzie College foram o pastor George Chamberlain, o educador e médico Horace Lane e o pastor e engenheiro William Alfred Weddell. Durante sua longa história, o Mackenzie tem dado demonstrações de pioneirismo e inovação na educação brasileira. São exemplos disso o Jardim da Infância em 1878, um dos primeiros do país, uma das primeiras equipes de futebol e a primeira de basquete do Brasil, ainda em fins do século XIX. Uma das mais antigas faculdades de engenharia do país, cujos primeiros diplomas foram expedidos em 1900. O primeiro curso de engenharia química do país, a primeira faculdade de arquitetura do Brasil com essa designação e a primeira reitora de uma universidade brasileira, doutora Esther Figueiredo Ferraz. Nas últimas décadas, o Instituto Presbiteriano Mackenzie expandiu as suas instalações, criando novas unidades em Alphaville, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília. Em todas as 5 unidades estudam quase 45 mil alunos e trabalham perto de 3.500 colaboradores. Há vários anos, a Mackenzie é considerada a melhor universidade particular do estado de São Paulo. Como entidade confessional que é, ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil, o Instituto Presbiteriano Mackenzie abraça explicitamente o seu caráter cristão, evangélico e reformado. Uma das expressões dessa confessionalidade é o Sistema Mackenzie de Ensino, um amplo conjunto de materiais didáticos para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio, tendo como fundamento a cosmovisão cristã e bíblica. Atualmente, esse sistema é utilizado por 40 mil estudantes no Mackenzie e em 240 escolas conveniadas. Por último, é importante destacar o caráter filantrópico e social do Mackenzie, tendo como missão principal o serviço à coletividade. Essa foi uma das características da escola desde seus primeiros dias, em 1870, dar oportunidades de estudo a todos, independentemente de suas condições socioeconômica, étnica, política ou religiosa. Atualmente, a instituição tem mais de 20 mil alunos bolsistas, sendo quase 8 mil na rubrica Filantropia. Outra expressão desse interesse é o Projeto Mackenzie Voluntário, criado em 2004, que busca envolver toda a comunidade mackenzista em grande número de projetos sociais relevantes ao redor do país, tendo em vista os Objetivos de Desenvolvimento e Promoção Humana, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Desde meados do século XIX, a Igreja Presbiteriana do Brasil e o Instituto Presbiteriano Mackenzie têm trabalhado lado a lado com o objetivo de beneficiar a nossa nação. Não obstante suas limitações, a Igreja e sua grande escola se sentem honrados em contribuir para que a sociedade brasileira seja mais próspera, mais humana e mais fraterna. De repente, um inimigo invisível colocou o mundo de joelhos.
7 bilhões de seres humanos curvados, confinados em suas casas, se ocultando de um vírus mortal. Todos à espera de um remédio milagroso ou de alguém que encontre uma saída, uma luz para o fim do vírus. Em meio às tribulações da vida, Jesus é nossa alegria e fortaleza. Confie nele, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Seja Deus gracioso para conosco, queridos, e nos abençoe. Queria louvar ao Senhor nessa noite, junto com os irmãos, nesse dia em que separamos, para comemorarmos o dia do nosso diácono presbiteriano. Foi comemorado no último dia 9. E já queríamos saudar os nossos irmãos diáconos, os diáconos do nosso Brasil inteiro que estão acompanhando nessa noite. Queríamos saudar também os diáconos aqui do nosso estado, de Pernambuco. Queremos saudar também os nossos diáconos da nossa região metropolitana e que o Senhor continue abençoando a vida desses irmãos valorosos, desses irmãos valiosos que tanto têm nos abençoado como igreja, e certamente o povo de Deus tem sido abençoado através da vida desses irmãos. Queria convidá-lo a adorar ao Senhor nessa noite, nesse momento que nós estamos vivendo atípico, em que não podemos estar todos juntos, mas podemos assim mesmo cultuarmos ao Senhor. Então queria convidá-lo a adorar ao Senhor nessa noite. Baixe sua cabeça aí na sua casa, onde você está, e vamos orar ao Senhor, rogando a Ele que Ele abençoe esse culto, que possamos ouvir a sua voz. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Pai, nessa noite, pelo privilégio que temos, Pai, de sermos servos do Senhor. Pedimos que o Senhor continue, Pai, abençoando a vida de cada um dos nossos diáconos, ó Deus, deste Brasil inteiro, ó Deus. Que eles continuem, ó Deus, servindo ao Senhor com toda alegria, com toda inteireza, ó Deus, em seus corações, como preceitua, ó Deus, a Tua própria palavra a respeito da vida de cada um deles. Que a cada dia, Pai, eles possam olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, e saber, ó Deus, para quem ou a quem eles estão servindo, ó Pai, que é o Deus vivo, ó Pai. O Senhor o chamou para servirem ao Senhor desta maneira. Nós já queremos também rogar, ó Deus, por esse culto, que o Senhor esteja, Pai, falando ao coração dos que estarão ouvindo, ó Pai, a Tua palavra, que o Senhor possa falar através do Teu servo, ó Deus, que estará ministrando a palavra, que o Teu povo possa ouvir a Tua voz e ser edificado. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor possa despertar, ó Deus, vocações daqueles irmãos que porventura estejam assistindo, ó Deus, a essa transmissão e não ainda foram, ó Deus, para o serviço. Que o Senhor possa despertá-los, ó Deus, para servirem ao Senhor, como os nossos irmãos já têm feito, com toda alegria em seus corações. Nós oramos gratos ao Senhor por tudo, ó Pai, em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Gostaria de pedir aos irmãos que abram sua Bíblia para termos uma leitura uníssona no livro de Salmos 28, do versículo 2 ao 3.
Leiamos. Ouve minha voz, súplice, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Neste momento, teremos o momento de louvor. Graça e paz, irmãos, que privilégio é louvar ao Senhor. E olhando o texto de Tiago, no versículo 18, nos faz perguntar o que tem em nós que tenha feito o Senhor olhar para nós e despender graça em nossas vidas, e a resposta é absolutamente nada. O Senhor, pela sua vontade, decidiu nos chamar para sermos seu povo. Isso é um motivo de grande alegria, e eu convido os irmãos a louvar ao Senhor, ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, que possamos entregar tudo que temos e tudo que somos aos pés do Senhor.
Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te rendemos graças. És o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus da glória. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu grande amor por nós, através de teu Filho. Nós te exaltamos porque és o nosso Deus. Não há outro a quem devemos prestar culto. E nesse dia, meu Deus, nós fazemos isto, orando ao Senhor que aceite a nossa gratidão, o nosso louvor, as nossas orações. Meu Deus, fazemos tudo por louvor da tua glória, Pai. Nós te bendizemos e te rendemos graças, meu Deus, porque em tudo o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado. Essa é a nossa oração nesta noite, meu Deus. Te rendemos graças pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor vai fazer. É assim que te oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Agora, no momento de contrição, nós gostaríamos de convidar a todos para lermos a Santa Palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 28, versículos 4 e 5. Salmos, capítulo 28, versículos 4 e 5. Assim diz o Senhor: paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Teremos agora um tempo de oração silenciosa. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai querido, nós te rendemos graças por tudo aquilo que tu és, tudo aquilo que tu já fez por nós e farás por nós. Te rendemos graças, ó Deus, pelos diáconos de todo o Brasil, pelos diáconos da Junta Diaconal de Pernambuco, por mais 4 anos de organização. Nós te rendemos graças, ó Deus, porque tu enviastes o teu Filho para nos salvar. Apesar de sermos, ó Deus, pecadores, o Senhor derrama a tua graça e a tua misericórdia em nossas vidas. Ó Pai, entregamos, ó Deus, as nossas vidas. Declaramos, Senhor Jesus Cristo, que somos totalmente dependentes de Ti. Te rogamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a cada dia sermos melhores, para o louvor e honra da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Teremos agora a participação do coral. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Sentir os céus estão abertos.
irmãos queridos, diáconos do Brasil, em especial diáconos de Pernambuco, chegou o momento de dedicação ao Senhor. E eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 28, versículo 6 a 9. Salmos, capítulo 28, versículos de 6 a 9. Leamos. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Amados irmãos, chegamos ao momento do ofertório. Faça sua oferta através do código QR que está aparecendo na sua tela. Com isso, você estará ajudando nos projetos sociais da Junta Diaconal de Pernambuco. Que Deus te abençoe. Convidamos os irmãos agora a entoar conosco o hino de número 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos guardar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Deus abençoe, queridos. Feliz dia, glória a Deus. Diácono Imperiano e feliz aniversário ao Rama DPE. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A unção dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de ofertar. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando aquelas pessoas que puderam ofertar. Mas também abençoa aquelas pessoas que não puderam, tiveram essa oportunidade. Senhor, nós estamos vivendo tempos difíceis de pandemia, de desemprego. E Deus, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, Pai. Possa estar com aquelas pessoas que não têm, Pai, o que comer agora. Que o Senhor possa estar abençoando a cada família. Que cada família possa estar escutando a sua voz. Possa estar rendendo graças ao Senhor, até nos momentos difíceis. Porque o Senhor passou por tudo por nós. O teu sangue precioso foi derramado naquela cruz do Calvário. E hoje nós temos vida e vida em abundância. Mesmo que passando por momentos de sofrimento, de tristeza, nós temos a certeza que temos um Deus, um Senhor que está conosco. É o nosso refúgio, nossa fortaleza. Deus, muito obrigado, porque nós podemos estar ofertando, a gente pode estar
tendo a manutenção dos projetos da Junta Diaconal, que é importantíssimo, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando, o Senhor possa estar nos dando a alegria de estar cada vez mais ofertando com alegria, sabendo que o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus de ontem, de hoje e de sempre. Que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queria passar nesse momento a palavra ao reverendo Ageu Magalhães, que estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Meus irmãos, muito boa noite. Gostaria de saudar as juntas diaconais de Pernambuco. Fiquei muito feliz com o convite que me foi feito pelo diácono Glauco e gostaria de parabenizar os irmãos pelo trabalho que vocês têm feito, né, nessa cooperação, nessa união de juntas diaconais aí em Pernambuco. Que Deus abençoe muito os irmãos e que Deus, especialmente nesse Dia Nacional do Diácono Presbiteriano, venha abençoar muito as juntas diaconais de Pernambuco e de todas as igrejas no Brasil. Que Deus os abençoe muito. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos 2, verso 42. Para compreendermos o texto todo, nós leremos até o verso 47, mas nós vamos nos basear principalmente no verso 42. Diz assim a palavra de Deus. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tuas bênçãos, te louvamos por nossas igrejas, te louvamos pelo teu cuidado, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, te louvamos por tua providência, especialmente nesses tempos de pandemia, e te louvamos, Pai, porque é o Senhor quem levanta homens para o teu trabalho, para serem presbíteros, docentes, regentes, e é o Senhor quem levanta diáconos. Te louvamos porque o Senhor instituiu este ofício, que tem sido uma bênção nestes mais de 2000 anos de história da tua igreja. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe os teus servos, que eles continuem sendo luz, que eles continuem, ó Pai, servindo ao Senhor no serviço para a tua igreja. Abençoa-nos, portanto, com este trecho da tua palavra, fala ao nosso coração, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns livros têm sido escritos sobre igrejas centradas, né? Então, alguns autores têm tentado descobrir qual deve ser o foco de uma igreja, quais são as áreas em que uma igreja deve estar focada. O texto que nós acabamos de ler nos ajuda muito a descobrirmos quais devem ser as áreas de foco de uma igreja. Algumas igrejas têm focado, né, os seus esforços, por exemplo, em dons sobrenaturais, em curas, milagres, profecias, e isso nós temos visto, basta ligar a televisão ou a internet para percebermos esse tipo de foco. Tá? Algumas igrejas têm focado na área social, com projetos de ajuda, com sopão, entrega de cobertores. Outras igrejas têm focado na questão política, afiliação partidária, coleta de assinaturas até para partidos políticos. Outras igrejas têm focado na música, com todos os tipos de bandas, conjuntos, instrumentos. A pergunta é qual deve ser o foco da igreja, quais são as áreas principais em que a igreja deveria se preocupar. Ora, quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós não temos um exemplo de igreja perfeita, não é?
Observe, por exemplo, na Anísia e Safira, já havia problemas naquela igreja, mas nós vemos uma igreja que era fiel ao Senhor, uma igreja que havia recebido o Espírito Santo e que contava com a bênção do Senhor. No verso 47 que nós vemos que, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, enquanto a igreja focava nas áreas que Deus queria que elas focassem, que a igreja focasse, Deus as abençoava esta igreja, acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, nós temos um exemplo aqui muito precioso, né? Quando uma igreja ela está dedicada, ela está perseverando nas áreas que Deus quer que ela persevere, ela vai ter naturalmente Deus mandando pessoas para esta igreja. Enquanto isso, dia a dia, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Mas quais são essas áreas, então, que a igreja primitiva estava focando os seus trabalhos, estava perseverando? A primeira área em que eles estavam perseverando era na doutrina, né? O seu foco era doutrinário. Nós vemos isso lá no verso 42, que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Observe que não era em qualquer doutrina, ou não era numa doutrina criada pelos apóstolos. A doutrina na qual eles perseveravam era a doutrina de Cristo. Cristo havia passado a doutrina para os apóstolos, e era nesta doutrina, neste ensino, que eles estavam perseverando. Ora, hoje a palavra doutrina é quase que proibida em algumas igrejas, né? Muitos pastores e crentes têm aversão à palavra doutrina, e isso já fora predito pelas Escrituras. Nós temos Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, verso 3, que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. De fato, o ensino, a doutrina, tem sido rejeitados em muitas igrejas nos nossos dias. Algumas igrejas, por exemplo, aboliram a escola dominical. Algumas igrejas dão tanta prioridade para outras áreas, a música, por exemplo, que reservam pouco tempo para a pregação da palavra. Eu já fui convidado para culto em que pediram para eu falar 15 minutinhos e teve mais de 1 hora de música. Então isso não está certo. A doutrina faz parte da estrutura da igreja, da identidade da igreja. Uma das marcas da verdadeira igreja é justamente a fidelidade na pregação da palavra. Então, uma igreja séria quando ela foca e persevera na doutrina, na palavra de Deus. Em muitas igrejas, o foco está em projetos sociais, por exemplo. Ou então o foco está na música. Essas coisas são boas, meus irmãos. Projetos sociais, música, tudo isso é muito bom. Mas quando isso se torna o foco da igreja, aí você tem uma distorção. Quando uma igreja só pensa em projetos sociais e não se preocupa mais com o ensino, ela deixa de ser uma igreja, passa a ser uma ONG, uma organização não governamental, uma instituição meramente humanitária. Quando uma igreja só pensa em música e não se preocupa mais com a pregação da palavra, ela passa a ser algo parecido como um local de entretenimento, em que as pessoas vão para se satisfazer na música e não na palavra de Deus. Então vejam, música e ação social são importantes, mas o foco deve ser na palavra. É a palavra quem deve reger estas outras áreas. Então uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que persevera na doutrina, que valoriza a palavra de Deus, que se enche da palavra de Deus, coloca o ensino em primeiro lugar. Por quê? Porque só a palavra de Deus transforma. Nosso Senhor Jesus certa vez disse, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra é meio de santificação, é meio de graça. É por isso que uma igreja deve focar os seus esforços, deve se empenhar e perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Este é o primeiro foco, uma igreja centrada na doutrina. Em segundo lugar, uma igreja centrada na comunhão, com foco e perseverança na comunhão. Verso 42 continua. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na
comunhão e na comunhão. O que significa comunhão? A palavra comunhão no grego, o grego foi a língua em que foi escrito o Novo Testamento, ela era koinonia, né, que vem da raiz da palavra, que significa comum. Então, comunhão quer dizer tudo em comum, significa ter tudo em comum. Eles tinham comunhão na doutrina. Em um mundo em que cria em outros deuses, em outras filosofias, a doutrina era um aspecto que os unia, que gerava comunhão. Era um grupo com a mesma mente. No verso 44 nós vemos: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A doutrina gerava comunhão. Aqueles que criam na palavra de Deus estavam juntos. E, de fato, a palavra de Deus traz unidade ao seu povo. Imagine uma igreja com pessoas pensando totalmente diferentes quanto à palavra de Deus, com doutrinas diferentes. Não haverá ali comunhão. Um grupo começa a pedir, por exemplo, dons miraculosos, o outro grupo começa a pedir algumas doutrinas diferentes, e aí você não vai ter uma unidade nesta igreja. A igreja fica com a mente dividida. Eu conheci uma igreja no passado, há muitos anos atrás, que era tão dividida neste ponto, que quando começavam cânticos, os mais velhos, eles não ficavam em pé. E quando começavam os hinos, os mais jovens não ficavam em pé. Então havia uma divisão clara quanto ao culto naquela igreja. E o culto deve ser baseado na palavra, né? O culto não deve atender preferências nossas, mas deve ser um culto em que todos estejam unidos ali na palavra. Nós vemos aqui no no capítulo 4, verso 32. Vá comigo para o capítulo 4, verso 32. Tendo eles, verso 32, da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Observe como eles tinham uma unidade, né, no ser, no coração e na alma. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10, escreveu o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Em Filipos houve problema, havia duas irmãs que não estavam se acertando, e Paulo escreveu: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. E foi a Filipos que ele escreveu mais. Capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, comunhão implica unidade de pensamento, todos crendo na mesma palavra, nas mesmas doutrinas. É isso que deve existir dentro das nossas igrejas. E para que isso exista, meus irmãos, é preciso ensino. Porque muitas vezes os crentes entram nas nossas igrejas, nós percebemos isso nas classes de catecúmenos, com a mente totalmente bagunçada, com doutrinas de várias igrejas e teologias diferentes. E é quando nós focamos, de fato, na palavra que nós vamos gerar esta comunhão de pensamento, uma só alma, um só coração. Mas além de comunhão na doutrina, eles tinham também comunhão na fé. Veja o verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia temor. Então, não é apenas você ter a doutrina correta, pensar da maneira correta, mas é você ter a fé, o temor no nosso Deus. Hoje, nós encontramos crentes que creem corretamente, mas que não têm temor a Deus, que não têm uma vida
que glorifique o nome, uma vida que glorifique o nome de Deus. É preciso haver temor, como diz aqui no texto. Em cada alma havia temor. Eles temiam a Deus, porque eles demonstravam isso na sua vida. Veja, meus irmãos, resultado deste temor, como era a frequência dessas pessoas na igreja. Veja o verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E o verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quer dizer, diariamente perseveravam unânimes no templo. A prática daqueles irmãos nossos era estarem sempre juntos, sempre adorando ao Senhor. Hoje nós temos que estar na igreja uma vez por semana, né? O que é exigido na maioria das nossas igrejas, no domingo. E mesmo assim, muitos crentes são relapsos. Vão domingo sim, domingo não. Se vão de manhã, não vão à noite. Os crentes do passado iam todos os dias na igreja. O que é que nós estamos fazendo com este relaxamento de não sermos fiéis na presença das nossas igrejas? Então, essa perseverança, essa frequência dos crentes, todos juntos, todos os dias, mostravam o nível de fé que eles tinham. Era uma fé forte, de fato, uma igreja cheia do Espírito Santo. Eles tinham comunhão na doutrina, comunhão na fé e, por fim, eles tinham comunhão também nas suas necessidades. Veja o verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. No capítulo 4 de Atos, nós temos um detalhamento desta comunhão. Veja lá, Atos 4, do 32 ao 37. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, nós temos aqui então a comunhão destes crentes na questão material. Alguns deles que tinham mais posses vendiam suas posses, seus bens, seus terrenos e colocavam o valor aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos distribuíssem àqueles que tinham mais necessidade. Alguns olham para esse texto e dizem que havia já um socialismo, um comunismo na Bíblia. Meus irmãos, isso não procede, porque aqui nós temos estes irmãos com propriedades. A Bíblia defende o direito à propriedade. O comunismo e o socialismo são outras coisas. A pessoa não tem a propriedade, é o Estado quem tem a propriedade. Aqui era voluntário, eles poderiam vender ou não os seus bens, mas vendendo, eles estavam ajudando aos necessitados. Diz o verso 45, que era na medida em que alguém tinha necessidade. Eles tinham os bens e eles, na medida que alguém tinha necessidade, eles se dispunham. Não havia necessitado entre eles, porque eles depositavam aos pés dos apóstolos e assim fazia-se a distribuição. Meus irmãos, a nossa comunhão, então, ela não deve se restringir apenas aos cultos dominicais, mas nós devemos cuidar uns dos outros, inclusive nas necessidades físicas e pessoais. E eu estou falando com diáconos agora, não é? Essa é a especialidade de vocês. Vocês sabem exatamente como agir quando pessoas estão passando por necessidades. É isso que a Bíblia nos ensina. Observe como isso é poderoso. Na época da Reforma, João Calvino, numa das cidades, né, da Reforma, que foi Genebra,
ele expandiu a junta diaconal, tirando dos limites da igreja e cobrindo as cidades, de modo que não havia mais mendicância, não havia mais mendigos na cidade, porque João Calvino dividiu um grande exército de diáconos em duas classes: aqueles que levantavam recursos e levantavam bens com os mais ricos, né? Faziam a captação de recursos e a administração dos recursos, e diáconos para serem a linha de frente, indo para as ruas, visitando as pessoas, cadastrando as pessoas para que elas fossem ajudadas. Então, o diaconato de Genebra foi uma coisa impressionante. E de onde foi que Calvino tirou estas ideias? Justamente da palavra de Deus. Porque naquela época da igreja primitiva não havia necessidade entre eles. E João Calvino fez com que isso abarcasse uma cidade inteira, acabando com a mendicância na cidade. Observe então, meus irmãos, que a Bíblia mostra o dever que nós temos de ajudarmos uns aos outros, de compartilharmos as nossas necessidades, compartilharmos os nossos bens também. Então, em segundo lugar, uma igreja, ela deve perseverar, ela deve ser centrada na comunhão. Comunhão na doutrina, comunhão na fé, comunhão nas necessidades. Em terceiro lugar, uma igreja deve ser centrada no sacramento, especificamente na Santa Ceia. O batismo acontece uma vez na nossa vida, mas a ceia acontece centenas de vezes, porque nós participamos da ceia mensalmente, não é? Em algumas igrejas bimensalmente. Então, esta era uma perseverança da igreja também, a perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. A expressão partir do pão aponta justamente para a ceia. Aqui no verso 42, voltando a Atos 2:42, nós lemos: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nós encontramos então, como eu disse, o partir do pão como esta expressão que aponta para a ceia. Em Atos 20, por exemplo, lá no verso 7, nós encontramos Lucas e Paulo reunidos com a igreja com o objetivo de partir o pão. E note que lá em Atos 20 é muito claro que eles estão num culto, porque Paulo prega e diz o texto que ele fez um sermão muito longo, né, ao ponto de alguém dormir, cair, morrer e ser ressuscitado. E nesse contexto que eles partiram o pão, a partir do pão, então, nos remete à ceia do Senhor, que foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo na festa da Páscoa, quando ele tomou um pão, o partiu, o abençoou e o deu aos discípulos, ressignificando, né, a Páscoa judaica, mostrando agora que a libertação era de algo muito maior do que apenas um cativeiro do Egito. Então, quando nós participamos da ceia, de um modo místico e sobrenatural, nós temos contato espiritual com o corpo e com o sangue de Jesus Cristo. E isso é alimento verdadeiro para a nossa alma. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que a displicência, o menosprezo deles para com a ceia, estava gerando o peso da mão de Deus. Ele escreve no final, lá de 1 Coríntios 11, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E dormir aqui é um eufemismo, é uma palavra mais leve para morrer. A ideia era que Deus estava pesando a mão na igreja, porque eles estavam relapsos na questão da ceia. E, de fato, algumas igrejas tratam a ceia com menosprezo, não é? Permitem, por exemplo, que pessoas com vidas pecaminosas participem da ceia, ou não dão o valor à ceia do Senhor, né? A ceia é uma fonte de alimentação nossa. Nessa época de pandemia, a maioria das igrejas está privada de participar da ceia. Então nós temos que nos alimentar dos outros meios de graça, a palavra e a oração. Mas devemos ter desejos piedosos de que, quando sairmos do isolamento, todos juntos nós participaremos da mesa do Senhor e retornaremos à alimentação da ceia. Então, em que áreas que uma igreja deve focar, meus irmãos? Na doutrina, na comunhão e no partir do pão. E, por fim, deve focar na oração. O nosso texto fala: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando você lê o livro de Atos,
você encontra muita oração. Eu já li o livro de Atos sob essa perspectiva, para pegar todos os momentos em que havia oração. E eu descobri que você tem muitos momentos em que a igreja está orando junta, e você tem muitos momentos também em que as pessoas estão orando. É impressionante o tanto de ocorrências de oração no livro de Atos dos Apóstolos. Então, por exemplo, quando eles foram escolher Matias para ocupar o lugar de Judas, que havia se suicidado, eles oraram. Diz lá o texto, Atos 1,14, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quando o Sinédrio soltou Pedro e João, eles estavam orando. Tendo eles orado, Atos 4,31, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Na escolha dos diáconos, houve oração também, Atos 6,6. Orando lhes impuseram as mãos. Quando Pedro foi libertado da prisão por um anjo, em Atos 12:12, nós temos também os nossos irmãos que estavam congregados e oravam. Quando Paulo e Barnabé foram enviados, lá em Atos 13, também, então jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então nós temos a igreja orando, muitas vezes em fatos importantes, a igreja está reunida orando. Lendo Atos também nós encontramos os discípulos orando individualmente em muitas passagens. O fato é, meus irmãos, que a igreja primitiva perseverava na oração. Eles tinham esta prática diária. E nós sabemos que nós, crentes, somos mais fortes quando nós temos prática de oração. E a igreja, por consequência, é mais forte quando ela tem prática de pregação. Deus, de fato, prática de oração. Deus, de fato, nos fortalece. Assim, meus irmãos, concluindo, qual deve ser o foco das nossas igrejas? As nossas igrejas devem estar centradas em quê? Ora, a igreja primitiva, que havia sido revestida do Espírito Santo e que contava com a bênção de Deus, porque dia a dia Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos, era uma igreja que focava no ensino da palavra, focava na doutrina. Era uma igreja que focava na comunhão. Não havia entre eles necessitados, eles cuidavam uns dos outros. Havia, digamos, um ministério de diaconia entre as pessoas. Em Atos 2, os diáconos ainda não surgiram, eles vão surgir mais para frente, não é? Mas já havia esse espírito de ajuda mútua entre os crentes, que hoje é praticado na igreja, via de regra, institucionalmente pelos diáconos, mas deve haver esse espírito entre os crentes também, de ajudar uns aos outros. Era uma igreja focada no sacramento, valorizava o sacramento, e era uma igreja focada na oração, nas orações. Meus irmãos, se nós focarmos nestas áreas, nós teremos igrejas fortes. Imagine você, se você encontrar uma igreja que é forte na doutrina, uma igreja que é forte na comunhão entre os irmãos, uma igreja que é forte no zelo pela ceia e uma igreja que é forte na vida de oração. Essa é uma igreja que dá vontade de frequentar. Que Deus nos abençoe para que as nossas igrejas sejam assim. Igrejas firmadas na palavra, igrejas que não são apenas doutrinariamente corretas, mas que os crentes cuidam uns dos outros, que é possível perceber esta comunhão fora do domingo nas nossas igrejas. Os crentes estão se tratando como irmãos, estão cuidando uns dos outros. Igrejas que levam a sério o sacramento, igrejas que têm vida de oração. Que Deus nos abençoe, que as nossas igrejas sejam assim. Que os irmãos que são diáconos, né, que têm esse ministério tão importante, sejam exemplos nesse sentido. Que sejam homens que têm sede de ler a palavra de Deus, que têm fome pela palavra, que estão não apenas servindo a Igreja de Cristo pelos seus afazeres das juntas, mas que estejam também se alimentando, se fortalecendo na palavra. Que vocês, meus irmãos, sejam homens que no exercício do diaconato e no exercício da sua vida pessoal, né, na sua casa, e vocês estejam cada vez mais preocupados com as necessidades do próximo.
Que vocês sejam também homens aplicados ao sacramento, que não menosprezem a mesa do Senhor de forma alguma. E que, por fim, vocês sejam fortalecidos pela oração. Sejam homens de oração. Assim como os nossos irmãos do passado foram muito usados na igreja primitiva, no final da Idade Média, na Reforma Protestante, que os irmãos sejam muito usados também. E que esta união de juntas diaconais que vocês criaram em Pernambuco, meus irmãos, que eu creio Deus já tem abençoado, seja uma bênção ainda maior, não apenas para cuidar das ovelhas de Cristo, mas também para minimizar o sofrimento de muitas pessoas que estão sofrendo nos bairros, nas ruas, nesta época de pandemia. Os irmãos diáconos têm o ministério da misericórdia na mão de vocês. Nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, foram exemplos e são exemplos de misericórdia. E vocês são aqueles que levam esse legado adiante, demonstrando a misericórdia, cuidando das pessoas necessitadas. Que Deus muito os abençoe. Que vocês continuem sendo uma bênção para as nossas igrejas. Amém. Nesse momento, vamos agradecer a Deus por essa mensagem tão rica e que o Senhor esteja aplicando no nosso coração para que possamos cumpri-la e fazer sempre a sua vontade. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós te louvamos, acima de tudo, pela tua palavra, Senhor. Essa palavra que nos anima, nos encoraja, nos fortalece e nos ensina, Senhor. Nos estimula a cada dia a fazer a tua vontade, a seguir de acordo com a tua vontade, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue capacitando e usando o teu servo de sabedoria, Senhor, para que ele continue a ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. E também esteja conosco, oficiais da igreja, especialmente os diáconos, para que sejamos, Senhor, instrumentos de bênçãos, instrumentos de alegria, de serviço e de transformação em todo o nosso entorno, e que nós, enquanto igreja, Senhor, estejamos sendo luzes nesse mundo, fazendo a diferença na tua obra, Senhor, e fazendo a diferença na vida do nosso semelhante, amando a ti e amando também ao nosso próximo. Dessa forma nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Seguiremos agora para um cântico congregacional. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação, mesmo que a terra venha tremer, não vamos temer, desestar. O lugar nada em Deus, de onde leva o lar no meu coração. O Senhor conosco está, se Ele está, Ele está. Ainda que os montes se abalem no mar e a fúria das águas nos faça afundar, seja qual luta tiver que passar, não vamos temer, desestar. O lugar nada em Deus, de onde leva o lar no meu coração. O Senhor conosco está, se Ele está, Ele está. Que todos vejam o que Ele faz, seu grande poder sobre a terra. Em tempo
sou teu Deus. Entre as nações o exaltado Senhor, até o fim desse presente será. Não há o que temer, sempre está. O lugar morada em Deus, e o que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. O lugar morada em Deus, e o que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Agora nós vamos, queridos, orar encerrando esse momento, louvando ao Senhor pelo privilégio que tivemos de ouvir a sua palavra, de podermos cultuar a Ele e render graças a Ele, como fizemos nessa noite. Quero, como pastor aqui da igreja, fazendo parte da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, agradecer o privilégio de poder servir ao Senhor também com a nossa igreja nessa noite. Então, nós louvamos assim a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento. Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, porque podemos, ó Deus, assim adorar ao Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a vida de cada um desses irmãos valorosos, ó Deus, diáconos, que eles continuem, ó Deus, servindo ao Senhor com alegria, Pai, em seus corações. Que a cada dia, Pai, suas vocações possam ser mais e mais, ó Deus, percebidas pela Tua igreja, Pai, pelo Teu povo, e que eles assim, Pai, desempenhem o papel a que o Senhor os chamou, ó Pai. Nós te louvamos pela vida deles e te louvamos também por este culto que foi prestado, ó Deus, em ações de graça ao Senhor. Que tudo, ó Deus, tenha sido feito para o louvor do Teu nome e da Tua glória, Pai. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o poder, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada diácono, sobre suas famílias e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz. Meus irmãos, após este momento de culto, a Junta Diaconal de Pernambuco não poderia deixar de registrar que agora no último dia 9 de julho, nós celebramos com muita alegria o Dia Nacional do Diácono de Pernambuco. E a JDPE, que é esse grupo formado por todas as juntas diaconais do estado de Pernambuco e mais
9 estados que já fazem parte desse grupo, celebrar esta data com muita alegria. E nós gostaríamos imensamente de homenagear a todos os diáconos, mas infelizmente não é possível. Então, todos os anos, nós escolhemos um diácono para nos representar este momento de congraçamento, representar este momento de gratidão a Deus por mais um ano de exercício de ofício diaconal. E esse diácono é o diácono Marinésio Francisco de Souza, que infelizmente, devido a essa pandemia que estamos vivendo, o Senhor chamou para si. Mas ele fez um papel com excelência de diaconato na sua igreja presbiteriana de Peixinhos, e todos falam dele com muita alegria. Nós estamos aqui fazendo essa singela homenagem com ações de graças. Nos deixou, faleceu há 2 meses, mas deixará um legado, muito carinho, muita amizade, muita fraternidade e um exemplo de vida. Ele, diácono Marinésio, é o nosso representante, o nosso diácono eleito número 1 do ano de 2020. Deus abençoe a família do diácono Marinésio.
oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.